partir do momento que uma pessoa que se diz de esquerda ou de direita vem à frente e faz um discurso assim, já nem se trata mais de um embate político de lado esquerdo contra direito. Para mim, se trata de um cidadão absolutamente satânico e guiado pelo demônio. Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Xanxa, não sei se você viu, mas o Thiago Braga fez um vídeo estampando os gados que comemoraram a morte do americano da direita. Pra mim, é uma prova viva que esquerda e direita é uma ferramenta geopolítica de controle e escravização moderna éblo. Pra gerar ódio no coração das pessoas. Mas a questão é a seguinte, quem comemora a morte do Charles lá, que morreu nos Estados Unidos, é satânico, não se trata de gado mais. Uma pessoa que comemora a morte de qualquer outra pessoa boa, dessa forma, é simplesmente satânico. Igual aquele escritor brasileiro lá que fez até um pedido de desculpa, se eu não me engano. O cara que comemorou a morte do Olavo de Carvalho. Olha isso daqui. Eu acho que foi a Ana Campagnolo que postou. Presta atenção à mentalidade desses desgraçados. Ali, quando morreu o Olavo de Carvalho, nota de falecimento. Nota 10. Nota 10! Já disse, vou repetir. Morreu, ainda bem que morreu. E tem mais gente da turma dele pra morrer. Aí me lembro uma tal Ana Carolina, sei lá, Campagno, uma catarinense bolsonarista. Aliás, que coisa horrorosa que virou Santa Catarina. Cara, tipo assim, totalmente nefários, né? Não preciso nem falar que esse cara ele é possuído por um demônio. Porque isso aqui não se trata de nada do normal, do aceitável. Esse cara já tá, né, assim, é tanto ódio no coração dele que já tá sendo guiado por demônio, né? É um tísico, vai vendo. Ou talvez sempre tenha sido, né? Porque é o berço do partido. E ele é um escritor renomado de alguma revista aí. Uma revista sucumbida, óbvio, né? Do sistema. E ele é um cara aí, ó, né? Eu não sei se ele chegou a perder o emprego dele por conta desses pronunciamentos aí, mas eu vi isso daí, cara, fiquei enojado. Nazista no Brasil, Santa Catarina tem um lado desprezível, horroroso, e é isso, cara, tem que falar. Aí E esse discurso dele é porque ele quer incitar esse ódio nos outros, né? Porque ele mesmo não vai fazer nada, mas ele quer que os outros façam. Essa catarinense patética deu... Aí tem mais, ó. Porque é o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho. Você acha que é normal isso aqui? Torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei. Ele fala na cara, ó, eles não têm pudor, eles não têm nada, também eles falam mesmo. E quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem. Coração bom. Na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Pela primeira vez, esses caras assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? Eles são retrógrados, reacionários, Fiquei sabendo que a livraria cancelou o lançamento do livro dele. Irmão, se eu sou presidente, um cara que fala isso daqui, esse cara tá lascado na minha mão, bicho. Ele não publica nada, nunca mais. Um cara desse aqui. Ele perde o emprego dele instantaneamente. Sério, isso. Um cara desse aqui num país minimamente sério, ele não tem espaço. Isso aqui é normal. Isso aqui é um comportamento de psicopata. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum. Não. Imaginem se sou eu aqui na minha live, por defender que bandido satânico que mata, abusa de criança tem que morrer, eu sou criticado. Imagina se eu fosse um pascácio desse aqui, um satânico que falasse isso aqui, ó. Aí eu ia ser bom. Vai vendo. A inversão de valores é brutal no Brasil, né? Um cara desse, escritor de revista. Não é uma piada? Angélicos, machistas e tal, e se orgulham disso. Essa regra é claríssima. Aí tem outros, né? Aqui, ó, uns outros tontos, ó. Acordei com a notícia que o Olavo de Carvalho morreu. Perdemos mais um negacionista da ciência e um revisionista histórico, que pena. Web comunista. Que você... Não, sinceramente, isso aqui é ou não é nefários? Pra quem assistiu o filme sabe. Essas pessoas, irmão, elas estão literalmente guiadas pelo demônio. Sucumbiram, total.
Pronunciamento do Renan. Da minha consciência. Morreu Charlie Kirk, um ativista de direita nos Estados Unidos, e morreu com ele a ideia de que o debate livre entre direita e esquerda pode acontecer. Morreu com ele a ideia de que você pode ir numa universidade conversar com alguém que você discorda e eventualmente ouvir palavras duras, mas jamais ouvir o barulho de um tiro. Morreu com ele a ideia de que nós, no nosso campo político, temos que aceitar passivamente a ideia de que eles podem ter o uso da violência contra nós e nós temos o uso da palavra. Não, chega. Chega de aguentar ser chamado de extremista como se fosse a coisa mais natural do mundo. A imprensa fez isso com o cadáver dele. Veja só, essas são as notícias. Ele é um extremista, logo talvez seja justificável você matar um cara como ele. É ou não é? Esse cara deixou 2 filhas, 2 crianças. Ninguém tá se importando com essas 2 crianças. A esquerda, o jornalismo, acham no fundo que elas são frutos talvez de um nazismo. É ou não é? É isso que eles sentem. No fundo, na prática, tudo é justificável contra nós. E quando eu falo nós, eu não falo apenas do Renan, do Partido Missão ou do Movimento Brasil Livre. Eu falo até de pessoas que eu não gosto, como o Nicolas, como o Bolsonaro. Todos nós do nosso campo somos alvo desse ódio e a nós, veja só, pouco autorizado. Se eu fizer uma piada inadequada, posso ser preso. Outros podem tentar nos matar e nada acontece. Na formação do nosso partido político, a Missão, 2 coletores novos foram alvo de uma tentativa de assassinato por 2 militantes, veja só, antifascistas. Os militantes foram pegos, foram presos, foram detidos. Mais do que isso, presta atenção, não teve comissão de direitos humanos, o TSE não foi atrás, dado que eram vinculados a um partido político, ali não teve discurso de defesa da democracia. Teve o mais absoluto silêncio. O mesmo silêncio que acontece quando o MST invade uma propriedade, quando o MTST invade uma propriedade, quando estudantes usam da violência para pedir outros estudantes de irem às aulas, afinal eles fazem greve com o nosso dinheiro. Eu não quero aceitar isso. Eu não quero ficar numa posição passiva em que um lado pode muito e o outro lado não pode nada. Até porque isso ajuda o discurso deles a ficar ainda mais duro. Veja, olha só o que Mauliás e Jones Manuel dizem a nosso respeito. Um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente com uma boa espingarda, com uma Olha que cara doente. boa bala, e vamos oferecer depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio em praça, a gente tem que acordar todo dia, querendo esfolar o patrão. Tá desproporcional, não tá? E nós talvez erramos em dizer que apenas precisamos da liberdade de expressão. Ah, todos têm que ser livres e nós vamos vencer no livre mercado de ideias. Livre mercado de ideias? Eles recebem milhões do George Soros de fundações internacionais para defender as causas violentas deles. Sejam casos raciais, sejam casos ligados à mulher, à trans, a qualquer coisa. Eles têm grana, eles têm espaço na imprensa, eles têm espaço no judiciário e nós temos o direito de apanhar, calados. Definitivamente isso precisa mudar. Precisamos ir ao Congresso e nós precisamos criminalizar o discurso da esquerda no Brasil. Sim, o discurso deles, que prega a revolução armada, o uso da violência como um ato redentor, tudo isso precisa acabar. Eu quero ver esses caras na cadeia. Falou que vai bater em alguém? Cadeia. Falou que vai expropriar alguém? Cadeia. Falou que vai invadir uma casa? Cadeia. Cadeia, 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 cana, há muito tempo. Nós não podemos aceitar uma sociedade em que eles podem tudo e a gente não pode nada. Sendo que a gente não tá pleiteando o uso da violência. A gente tá pleiteando apenas viver num país ordeiro. Espero que a direita desperte pra isso e que pare com esse discurso infantil. Nós vamos agora protocolar projeto de lei focado nisso. Vamos criminalizar o discurso violento da esquerda? Sim. E eu espero contar com vocês nessa missão. Chega de ser o bonzinho. Chega de tentar ser o bom menino numa guerra em que você termina igual esse rapaz, o Charlie Kirk, morto. Meu nome é Renan Santos, eu tô fundando um partido chamado Missão. O pronunciamento do Renan aqui, ele tá totalmente coerente. A dita esquerda hoje, ela tá sendo representada por pessoas que estão além do extremismo, que era chamado alguns anos atrás de extremismo. Antigamente, o que era uma pessoa extremista de esquerda? Era uma pessoa que se autoproclamava comunista, por exemplo. Né? Hoje a coisa já escalou. Alguns líderes aí de partido ou de movimentos, eles tomam a frente e fazem discursos como a gente viu aí, falando de morte, de fuzilamento, etc, etc, etc. Pra mim, a partir do momento que uma pessoa que se diz de esquerda ou de direita vem à frente e faz um discurso assim, já nem se trata mais de um embate político de lado esquerdo contra direito. Para mim, se trata de um cidadão absolutamente satânico e guiado pelo demônio. Um cara que faz um discurso assim, que fala em alto e bom som que tem que matar o outro lado, ele tem que ser instantaneamente preso e fim de história. Não me interessa se ele é do lado esquerdo ou direito. Ponto. Só tem um problema só, aqui no caso do Renan Santos. A partir do momento que você se diz do MBL, ou da direita, ou da esquerda, você tá plugado na Matrix. Demais. Demais. Essa luta entre esquerda e direita, como já dizia o Dr. Enéas, ela só serve para fomentar o ódio, cada vez mais, no coração das pessoas, e fazer com que elas briguem, que é exatamente o que está acontecendo agora.
O sistema que tá por trás da esquerda e da direita que mexe os pauzinhos, que faz com que líderes de direita morram, ou algum líder de esquerda seja atacado não sei onde, ou que vem um líder de esquerda que é financiado por Jorge Soros e fala um monte de coisa satânica, etc, 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 ou que financia uma direita que entrega o nosso patrimônio nacional, como foi o caso do governo Fernando Henrique Cardoso, etc, etc, etc. Essas pessoas que têm realmente o poder do dinheiro em mãos, que financiam tudo isso, elas não estão dentro desse jogo. Elas dão as ordens, elas ditam a regra. Então, eu chamo a atenção há 5 anos aqui para esse fenômeno. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp do Nicolas Ferreira, inclusive, falei, irmão, eu tenho minhas discordâncias políticas de você, sobre parte econômica, mas você é um cara que eu imagino tem um coração bom, toma cuidado, porque você tá no meio de um jogo que é muito mais complexo do que a gente imagina. O tiro, ele pode vir tanto da esquerda quanto da direita, ou do centro. E é óbvio que ele sabe disso aí, óbvio. Mas é porque eu detestaria ver um cara que nem o Nicolas Ferreira ser atacado, ou qualquer outro cara que é bom assim, sabe? Um cara que por mais que seja de direita, ou algum cara da esquerda, um cara que não seja extremista, né? Que, como no caso desse Jones Emanuel aí, João Emanuel, sei lá o nome, que faz esse tipo de discurso, né? Tem pessoas que se dizem de esquerda e elas não têm esse discurso. Olha o Elias Jabbour, por exemplo. Ele fez um pronunciamento lá no Instagram dele, ele se diz comunista, né? Ele fez um pronunciamento lá extremamente sensato no Instagram dele. Quer dizer, eu acho que a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é uma pessoa que vem e fala de morte. Outra coisa é uma pessoa que vem e se diz esquerda. E outra coisa é uma pessoa que vem e se diz de direita. No final, pra mim, já tá mais do que claro que não compensa você puxar a briga nem do lado da direita nem do lado da esquerda. Você vai ser meramente um instrumento de manobra. É assim que eu vejo. O Charles Kirk, ele foi... E eu pergunto, alguém tá preocupado com ele? Com a família dele? Não. Só o cara lá, o vocalista da banda do Metallica, tomou a frente e falou que ele se coloca como responsável por pagar os estudos dos filhos do Charles. Então olha que atitude bacana. Ou seja, alguém tomou a frente e falou, ó, seus filhos não ficarão desamparados. Entendeu? Então assim, cara, no final, esse jogo político de esquerda e direita serve só pra isso. Acaba resultando em morte, o país não progride em absolutamente nada, porque tanto o governo da esquerda quanto da direita, quando estão no poder, eles não corrigem absolutamente nada, só pioram o que já está aí, e a própria história mostra isso, a história do país. E ainda por cima, a gente tem que lidar com esses momentos desagradáveis, extremamente satânicos, onde alguém acaba morrendo, né? Alguém bom acaba morrendo. Eu tô de saco cheio de ver o mesmo filme todo dia. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own, all on my own.